Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver as bacias hidrográficas do Brasil. Nós vamos ver o conceito de bacia hidrográfica, os elementos de uma bacia hidrográfica e as regiões hidrográficas espalhadas pelo país. Bom, o Brasil possui cerca de 12% das reservas mundiais de água doce espalhadas em suas bacias hidrográficas. O Brasil é a maior reserva mundial de água doce e o terceiro maior potencial hídrico do planeta. 34 milhões de litros de água por habitante por ano nós possuímos em nosso país, quantidade de água existente por toda a população brasileira. Bom, 80% das águas brasileiras concentra-se na floresta amazônica. Floresta essa que está localizada na região norte do Brasil e que é uma região ainda pouco habitada. Drenam terras brasileiras as duas maiores bacias hidrográficas do planeta, a Amazônica, na região norte do Brasil, e a Platina, no centro-sul. A maioria dos rios brasileiros são volumosos e perenes, ou seja, rios que não secam durante o ano todo. No nordeste do Brasil, na região de clima semiárido, temos rios intermitentes. O que são rios intermitentes? São rios que, em determinada época do ano, eles estão volumosos, cheios, e em outra época, eles secam, em determinados trechos. Predomina a drenagem exorreica. O que é uma drenagem exorreica? É que vai desaguar no mar, né? No caso, no Oceano Atlântico, nossos rios seguem em direção a este oceano. Nós temos em nosso país o predomínio de rios de planalto. São rios que nascem numa parte elevada e correm em direção a uma área de planície. Esses rios possuem grande potencial hidrelétrico, com geração de energia elétrica. Os rios brasileiros são originários de 3 divisores de águas. Quais são esses 3 divisores de águas? A Cordilheira dos Andes, o Planalto das Guianas e as diversas subdivisões do Planalto brasileiro. Existem poucos lagos em nosso país. A Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, é o maior desses lagos. Bom, e o que é uma bacia hidrográfica? É uma área de grande superfície, formada por um conjunto de terras, por onde corre o rio principal e os seus afluentes. Nós temos aqui o rio de primeira ordem, que é a nascente do rio, é onde nasce o rio. O rio de segunda ordem, que já é quando se tem a junção de rios que vão formar esse rio principal, que é o chamado rio de terceira ordem. Certo? Bom, as principais bacias hidrográficas do nosso país é a Amazônica, no norte do Brasil, a Tocantins-Araguaia, que ela sai da região centro-oeste e vai para a região norte, a do São Francisco, que fica na região nordeste, com predomínio de faixa maior na região nordeste, mas ela nasce no sudeste, porque o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, nós vamos ver isso mais lá na frente, e a Bacia Platina, que envolve o Rio Paraguai, Paraná e seus afluentes. E nós temos as bacias chamadas de secundárias, né? Que é a do norte, do nordeste, bacias do leste, sul e do sudeste.
que integram esse conjunto de bacias hidrográficas do nosso país. Bom, eu trouxe esse mapa para vocês para mostrar essas bacias hidrográficas, né? A Amazônica, aqui no norte brasileiro, nós temos a Tocantins-Araguaia, que eu acabei de falar, né? Saindo do estado de Goiás em direção ao estado do Pará, e aqui o Parnaíba, a bacia do Parnaíba, né? Que separa, o rio Parnaíba separa os estados do Piauí e Maranhão, São Francisco, Paraná, Paraguai e aqui a Bacia Platina. Bacia Amazônica. A Bacia Amazônica é formada por vários rios que percorrem alguns países da América do Sul. Lembrando que o rio Amazonas, ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, numa área bastante fria e decorre por uma região mais equatorial, percorrendo aí a floresta amazônica, em território brasileiro. O rio Amazonas possui diversos afluentes. Nós temos o rio Madeira, que banha o estado de Rondônia. Nós temos o rio Tapajós, dentre outros rios que vão compor a bacia hidrográfica deste rio. O rio Amazonas, ele nasce do encontro do Rio Negro e Solimões na região de Manaus, no Amazonas. Os rios dessa região servem como via de transporte para a população. A região norte do Brasil, em grande maioria da população, usam barcos para se locomover pelos grandes rios caudalosos que compõem a hidrografia da floresta. E aqui nós temos o rio Amazonas, Rio Madeira, que eu falei para vocês, o Tapajós e entre outros rios que compõem essa bacia. Possui grande potencial de produção de energia elétrica, né? Os afluentes do Amazonas servem para isso, para a produção dessa energia. Algumas usinas estão localizadas nessa região, porém ainda é muito pouco aproveitado. Ainda não se utiliza desse potencial de rios volumosos para a produção ainda em grande massa dessa energia, né? E aí o encontro dos rios, né, que eu falei para vocês, Negro e Solimões. Percebam que tem coloração diferenciada. Essas colorações, elas não se misturam. Rio a rio fica lado a lado. E aí duas paisagens que compõem essa região. O barco é o meio de transporte, falei para vocês anteriormente. Peixes que estão nesses rios, os pirarucu e o boto cor-de-rosa, né, que compõem aí muitas lendas do folclore dessa região, e os botos estão presentes ali nos rios. Outra bacia que é de suma importância em território brasileiro, a Bacia Platina, porque integra Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. É constituída por 3 bacias, Paraná, Paraguai e Uruguai, desses 3 rios, que desaguam entre a Argentina e o Uruguai. Possuem suas foz, né, onde o rio vai se despejar água entre a Argentina e Uruguai. Está situada na região mais habitada e de maior desenvolvimento econômico. Nós vamos ver mais na frente a hidrovia Tietê-Paraná, que movimenta a economia dessa região. E produz a maior parte da energia elétrica consumida no Brasil e se transformou, né, em um importante meio de comunicação e de transporte entre os outros países do Mercosul. Percebam que
integra, né, toda essa região aqui que é de suma importância para o desenvolvimento econômico do bloco Mercosul. Aí, dentro dessa bacia platina, a bacia do Rio Paraná é a maior das três, né, que integram essa bacia platina. Situa-se entre as áreas do Sudeste e do Sul brasileiro. Qual é o principal rio? O Rio Paraná, né, que é formado pelas junções do Rio Grande e do Rio Paranaíba, na região sudeste do Brasil. E ali nós temos a usina de Itaipu, que é a segunda maior, a segunda maior bacia brasileira, no caso essa platina, e que tem o maior aproveitamento hidrelétrico. A bacia platina possui maior aproveitamento na produção dessa energia. Por quê? Por causa da usina hidrelétrica de Itaipu. Nós vamos assistir agora a um vídeo que vai retratar o funcionamento da usina hidrelétrica de Itaipu e vai colocar em questão a utilização de outras fontes de energia no território brasileiro. Essencial para o crescimento da economia e o conforto em milhões de lares, a energia é o tema de uma série de reportagens do Repórter Brasil. Nos próximos dias, vamos apresentar o complexo sistema de produção e transmissão de energia e também os avanços tecnológicos que permitem a redução do impacto ambiental. Hoje, vamos conhecer a gigante mundial da produção de energia, Itaipu. Esta é a Itaipu, considerada a maior usina geradora de energia hidrelétrica do mundo. Ela foi inaugurada em 1984. Já produziu mais de 2 bilhões e 600 milhões de megawatts-hora, suficientes para atender o consumo de todo o planeta por 41 dias. A usina brasileira é menor que a chinesa Três Gargantas em capacidade instalada, mas ganha em geração pela abundância dos rios. Energia que vem da água. Ela é produzida a partir do potencial hidráulico dos rios. Com a pressão da água, a turbina gira e transforma energia cinética em elétrica. Depois, fios e cabos distribuem essa energia para a população. A usina de Itaipu é binacional. De um lado, o Paraguai, que recebe daqui quase toda a energia que o país consome. Do outro, o Brasil, que tem aqui uma das principais fontes de energia. Instalada na fronteira dos dois países, no rio Paraná, Itaipu gera 20% da energia brasileira. Se não tivesse Itaipu hoje, o Brasil estaria tendo um problema de recessão, falta de energia, certo? Então nós teríamos aí um apagão. Somando as hidrelétricas de todo o território nacional, elas são responsáveis por quase 70% da energia produzida no país. Mas o chamado Sistema Interligado Nacional também conta com outros tipos de produção energética. O sistema, considerado um exemplo em gestão, é constituído por 4 subsistemas: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A interconexão é feita por meio de uma malha de transmissão. Todo o sistema brasileiro é interligado, o que não ocorre em outros países. Há países em que o sistema não é interligado e, portanto, quando chove no norte, não chove no sul e pode ter problemas. Aqui não. Apesar da qualidade do sistema, ele ainda é considerado muito dependente dos rios. Em longos períodos de estiagem, a produção tende a cair. E os outros tipos de energia ainda são muito pouco do que é produzido no país. As térmicas correspondem a 13%, a energia de biomassa, 9%, e a eólica, que é a energia do vento, 8%. Já as nucleares correspondem a 1,3%, e a solar a quase nada, só 0,6%. Se a economia acelerar, nós vamos ter problemas com a eletricidade. É preciso um planejamento de longo prazo, senão efetivamente a energia elétrica vai ser um gargalo
para uma retomada econômica. Hoje, a alternativa utilizada para os momentos de apagão ou escassez são as termoelétricas, usinas movidas a gás, diesel ou carvão. Além de poluentes, são mais caras. Quando ativadas, são as responsáveis pela bandeira vermelha da nossa conta. Alguns especialistas defendem um aumento de usinas hidrelétricas, mas o assunto não é unanimidade, porque apesar de ser considerada uma produção de energia renovável, ela causa impactos na região onde é instalada. Um exemplo dessa polêmica é a Belo Monte. Estudos mostram que, além da população diretamente atingida pela barragem, a biodiversidade vai sofrer impactos enormes. Uma solução para tentar evitar esse uso é apostar num sistema complementar de energia limpa. Existe complementaridade entre as fontes renováveis. Por exemplo, em épocas de menos chuva, que tendem a ter os reservatórios mais secos, venta-se mais. Ou, por exemplo, também venta-se mais à noite. Então, enquanto a solar produz mais de dia, vem a eólica para cobrir e cada vez menos depender das térmicas. Perceberam aí no vídeo que a usina hidrelétrica de Itaipu produz grande quantidade de energia, né? É a maior usina hidrelétrica de produção de energia elétrica da América do Sul e integra o contexto econômico do Mercosul. A Bacia do Paraná destaca-se pelo recente desenvolvimento das hidrovias. As hidrovias chegaram nessa bacia para integrar as relações industriais, comerciais e o próprio fluxo de pessoas. E aí nós temos a hidrovia Tietê-Paraná, que está entre esses grandes projetos da bacia deste rio. E ali, na foto à direita do slide, o embarque de soja, movimentando o ciclo econômico dessa bacia. Outro rio que integra a Bacia Platina é o rio Paraguai, que é responsável pelas inundações que ajudam ao ecossistema do Pantanal Mato-Grossense, que está lá na região centro-oeste do Brasil. O rio Paraguai é navegável e tem como destaque o porto da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que, combinado a outros meios de transportes, leva ferro e manganês explorados no maciço de Urucum. Esse rio, ele integra outros países que estão fazendo fronteira ali no oeste brasileiro com a região centro-oeste e sudeste. Outro rio de destaque é a bacia do rio Uruguai, que é formado pela junção dos rios Canoas e Pelotas, e o rio Uruguai é o menor rio da bacia Platina. Apresenta importância econômica, social para os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Possui grande potencial hidrelétrico, porém ainda é pouco aproveitado. Outra bacia importante no território brasileiro, Tocantins, Araguaia, é a maior bacia inteiramente dentro do território brasileiro. Possui grande potencial hidrelétrico, como esta bacia vai gerar a usina hidrelétrica de Tucuruí, que fica no rio Tocantins e ajuda na produção de energia elétrica brasileira. Aqui vocês veem nesse mapa à esquerda, saindo aqui da nascente no estado de Goiás, no centro-oeste, vai desaguar aqui, no norte brasileiro. O rio Tocantins banha
a segunda maior cidade maranhense, que é a cidade de Imperatriz. Certo? Apesar da viabilidade econômica que a usina hidrelétrica de Tucuruí traz, né, os problemas ambientais e sociais causados por essa obra foram imensos e irreversíveis. Causou um grande desastre ambiental, principalmente para as comunidades que moravam próximas a esta usina, que tiveram que se deslocar, sair das suas residências de origem, por causa desse projeto que inundou ali a região vizinha. A energia gerada nessa usina de Tucuruí alimenta os projetos minerais situados no estado do Pará, né, como Carajás, e principalmente as grandes indústrias que produzem o alumínio. Nesse mapa aqui, à esquerda, destaca-se a Ilha do Bananal, né, com a fotografia ali já à direita, que é a maior ilha fluvial do mundo, com 13.000 quilômetros quadrados, já no rio Araguaia, que é o principal afluente do rio Tocantins. Bacia do Rio São Francisco. Principal rio é o São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas, na região sudeste. Tem presença marcante na história do território brasileiro, porque o rio São Francisco ele ajudou no povoamento do interior do país. Corta os estados de Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Muito usado na questão da irrigação dentro da agricultura e tem um alto potencial de produção de energia, com as usinas hidrelétricas de Três Marias, Sobradinho e Paulo Afonso. Olha a extensão aqui do Rio São Francisco, gente. Saindo aqui do Sudeste e indo para o Nordeste, integrando duas importantes regiões do território brasileiro. Aí nós temos em cima a imagem do Rio São Francisco, aqui a usina de Paulo Afonso e ali um fruto oriundo da agricultura irrigada. E não se tem como falar do São Francisco sem falar da transposição do rio, né? Que essa transposição, em 2005, ela teve início, né? Que pretendeu o quê? Transportar a água do rio para alimentar açudes, rios chamados de temporários, que é aqueles rios que estão cheios um período do ano e secos no outro, ajudar na irrigação, além do abastecimento das cidades onde o rio São Francisco banha. E quais são os pontos positivos dessa transposição? A população carente do Nordeste, da região, teve acesso com mais facilidade à água deste rio. Com mais água foi possível as pessoas o quê? Utilizarem na agricultura, gerando assim mais renda e emprego para a população local. E os pontos negativos? A transposição da água deste rio abrangeu somente 5% do território do Brasil, né? E 0,3% da população do semiárido brasileiro. E afeta, inevitavelmente, todo o ecossistema que está em torno das águas do Velho Chico, como ele é chamado. As bacias do Norte e Nordeste, que são chamadas de secundárias. Banha a área dos estados do Amapá, no norte do Brasil, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, e parte da Paraíba, Pernambuco, Pará, no norte, e Alagoas. Todos esses estados, com exceção do Pará, estão localizados na região Nordeste. Nós temos o delta do Parnaíba, que já é a foz do rio Parnaíba, que é o rio que separa o estado do Maranhão do estado do Piauí, e o rio Capibaribe, banhando ali a cidade de Recife, capital do estado do Pernambuco. Bacias também que merecem destaque:
Mearim, Pindaré, Itapecuru e Parnaíba. A região é Nordeste, né? No estado do Maranhão. Além do Jaguaribe, no Ceará, Piranhas, no Rio Grande do Norte, entre outros. Bacias do leste brasileiros, constituída pelos rios dos estados da Bahia, Minas, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Esta bacia compreende a área de drenagem dos rios que desaguam no Oceano Atlântico. Destaques: o rio Paraguaçu e o rio Paraíba do Sul, né? No estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Outras bacias que merecem destaques: Vaza Barris, né? E das Contas, na Bahia. Rio Doce, que fica entre Minas e Espírito Santo. E, é claro, o Rio Paraíba do Sul. Lembrando para vocês que o Rio Paraguaçu ele também banha o estado da Bahia. Certo, pessoal? Bacias do Sul e Sudeste. É importante destacar que essas bacias elas banham áreas do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, além do estado do Paraná e São Paulo. Destaque para o rio Itajaí. Fazem parte desta bacia, além do Itajaí, os rios Ribeira do Iguape, Mampituba, Jacuí, Taquari, além da Lagoa dos Patos, né, e Lagoa Mirim, que vão integrar aí a hidrografia desta região do Brasil. Bom, trouxe aqui para a gente fixar esse conteúdo, uma atividade com algumas questões de múltipla escolha, certo? Bom, o Rio São Francisco, no Brasil, e o Rio Nilo, na África, mais propriamente no Egito, apesar de suas diferenças de extensão, traçado e paisagens percorridas, oferecem algumas sugestivas analogias geográficas. Isto ocorre porque apresentam. Por que esses dois rios apresentam analogias geográficas, né? Trechos terminais em formas de estuários, situados em regiões intertropicais, secas e nascentes em áreas equatoriais úmidas? Não. O rio São Francisco e o rio Nilo não nascem em regiões equatoriais. Se fosse no Amazonas, ele também não nasce em região equatorial. Ele percorre uma grande parte de regiões equatoriais. Já podemos eliminar essa. Trechos terminais fertilíssimos em formas de grandes deltas intensivamente cultivados, situados em oceanos abertos. Pessoal, é o seguinte, o rio Nilo ele deságua em forma de delta, quando ele já chega no Egito, na África, mas o rio São Francisco não possui nenhum delta, certo? E eles também não possuem trechos integralmente fertilíssimos. Eles não apresentam áreas de irrigação constante, certo? Em todo o leito. Letra C, já podemos eliminar A e a B. A C, médios e baixos cursos em zonas desérticas, que se beneficiam com a regularidade de suas cheias, obtidas graças aos grandes represamentos realizados nos altos cursos. Pessoal, o Rio São Francisco não está presente em desertos, né? O deserto que o Rio São Francisco percorre é uma área de seca, mas não chega a ser deserto no Nordeste. Já o Rio Nilo percorre, nós sabemos, então nós podemos eliminar essa. Letra E, vamos para a letra E. Cursos típicos de planaltos com climas tropicais de estações alternadas, só atingindo cotas abaixo de 200 metros em trechos bem próximos da foz? Não, pessoal. 200 metros não é altitude em todo
o curso que os dois rios vão possuir, além de climas tropicais. Não é em todo o curso do Rio São Francisco que eu tenho clima tropical. Não é em todo o curso do rio Nilo, por exemplo, na África, eu possuo climas tropicais. Então eu tenho que eliminar essa. Então a letra D, longos cursos permanentes de direção sul-norte. Nascendo no sul em direção ao norte, né? Cortando zonas de climas quentes muito constantes, né? Todos esses dois rios, no caso, eles percorrem climas quentes, inclusive climas secos, alimentados por cabeceiras situadas em áreas úmidas, certo? Esses dois rios, eles estão localizados em duas regiões diferentes do planeta, que são climas quentes constantes, né? E eles nascem na direção, eles percorrem a direção sul-norte. Então a letra D é a correta. Segunda questão. A vida útil das grandes represas está diminuindo no Brasil. Grandes represas que são áreas que se represam água para abastecimento, no caso da população. Por que que a vida útil dessas grandes represas está diminuindo? Letra A, ao processo de infiltração? Não, né? Por que que não está ao processo de infiltração? Porque elas não infiltram grande quantidade de água. Letra B, a falta de aprofundamento do canal principal? Não, muito pelo contrário. Quanto mais represas estão sendo construídas, mais fundas, né? Mas com uma profundidade maior para armazenar mais água. Letra D, ao reflorestamento excessivo das margens do rio principal? Não. Não se tem informação de que o rio principal que alimenta essa represa está tendo reflorestamento. Ao contrário, está se fazendo campanha para que esse reflorestamento seja feito de forma mais acentuada. Letra C, ao processo de assoreamento? Justamente por isso. Está se desmatando as margens dessas represas, consequentemente o solo ele fica frágil e vai para o leito dessas represas, certo? Letra C está correta. Terceira questão. Antônio Conselheiro, o líder da rebelião de Canudos, profetizou: o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Sai e Guarabira, na música Sobradinho, mostram que o sertão já virou mar, inundando as cidades de Remansa, Casanova, Centro-Sé e Pilão Arcado. A cidade alternativa que indica o rio represado para a construção do reservatório de Sobradinho e o estado brasileiro onde se localiza esta represa. Qual foi o rio que foi represado, dentre essas alternativas, para a construção do reservatório de Sobradinho, né, que abastece o Nordeste, a parte do Nordeste brasileiro? E qual estado brasileiro se localiza essa represa de Sobradinho? Letra A, Rio Parnaíba, no Ceará? Não, até porque o Rio Parnaíba nem banha o estado do Ceará. Letra B, Rio Jaguaribe, Rio Grande do Norte? O Rio Jaguaribe não banha o estado do Rio Grande do Norte, ele banha o estado do Ceará. Letra C, Rio São Francisco, em Pernambuco? Não, pessoal, o São Francisco não banha o estado de Pernambuco, ele separa dois estados brasileiros. Quais são os estados brasileiros que o Rio São Francisco separa? Alagoas e Sergipe, não esqueçam mais. Letra D, Rio Parnaíba, no Piauí? Não tem nenhuma informação de que nenhuma represa foi construída no Rio Parnaíba com esse nome de Sobradinho no Piauí. Rio São Francisco, na Bahia? Correto. Lembrando que eu falei para vocês que o Rio São Francisco ele nasce em Minas, percorre o estado da Bahia com direção a Foz entre os estados de Alagoas e Sergipe. Quarta questão. Em relação à rede hidrográfica brasileira, assinale a única alternativa incorreta. Qual dessas alternativas aqui é a única incorreta? O rio Uruguai resulta da junção dos rios Canoas e Pelotas e separa os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Corretíssimo. O rio Uruguai serve de divisa entre esses dois estados e é formado por essa junção desses dois rios. Letra C. A bacia do São Francisco é a maior bacia fluvial genuinamente brasileira, pois começa e acaba dentro do território nacional.
Certo, pessoal. É a maior bacia fluvial que possui, né, quantidade de água genuinamente brasileira. Olha só, vocês estão lembrados que eu falei de Tocantins, Araguaia, mas a bacia do São Francisco é a genuinamente brasileira, né? Pois ela começa e termina em território nacional. Não vão confundir. Letra D. O regime do Amazonas, do rio Amazonas, é o do tipo complexo, pois suas cheias dependem das chuvas dos dois hemisférios e do derretimento do gelo e da neve da Cordilheira dos Andes. Corretíssimo, até porque a Cordilheira dos Andes, né, é onde tem as nascentes do rio Amazonas, né, que dependem realmente desse derretimento do gelo para que tenha água constante para constituir o leito desse rio. O Planalto Central, através de suas terras altas e chapadas, no caso do Planalto Central brasileiro, é um grande divisor de águas, isto é, separa as águas que correm para diferentes bacias hidrográficas. Corretíssimo. O Planalto Central serve como esse divisor de águas. Lá nascem principais rios brasileiros. Letra B. Os rios do Sudeste são essencialmente rios de planície, o que os torna em grande parte navegáveis. Não são rios de planícies todos os rios do Sudeste, pessoal. Não confundam isso. Se eu estou falando de Planalto aqui, claro também que eu estou falando da região Sudeste. Na letra E eu estou falando da região Sudeste, que tem rios de Planalto também, né? E que os tornam em grande parte navegáveis, alguns, não todos. Então a letra B é a incorreta. Quinta questão. Verifiquem se os itens a seguir apresentam corretamente características de 3 bacias hidrográficas brasileiras e o seu aproveitamento. Bacia Amazônica. A maior bacia, né, do Brasil. O rio principal é de planície, no caso do Amazonas, excelente para a navegação, com certeza. Nos seus afluentes existem inúmeras cachoeiras, o que lhe confere um elevado potencial hidráulico, né, de produção de energia. Corretíssimo. Letra primeira. A segunda, Bacia do São Francisco. O rio principal, que é o São Francisco, nasce em Minas e percorre áreas de clima semiárido no interior nordestino. Correto. Parte de seu curso é utilizado para a navegação, como fonte de energia para a irrigação, né, que gera essa agricultura, de uma área do sertão nordestino. Corretíssimo. Bacia do Paraná, terceira. O rio principal formado pelos rios Grande e Paranaíba, ou seja, esses 2 rios formam o rio principal, que é o rio Paraná desta bacia. Deságua no estuário do Prata, com certeza, pessoal. O rio Paraná ele vai desaguar na região do Prata, lá na Argentina. A bacia é formada por rios de planalto e o potencial energético é amplamente aproveitado. Rios de planalto, né? Região do centro-sul brasileiro, e grande potencial energético, com produção de energia. Amplamente, nós temos a usina nós vimos no vídeo, a usina de Itaipu, pessoal, que é amplamente aproveitado. Então, estão corretas, pessoal? 1, 2 e 3. Sexta e última questão. O controle e a distribuição da água por meio de obras de engenharia tem sido a forma pela qual os governos vêm enfrentando a questão da seca no Nordeste semiárido brasileiro. Seguindo este modelo histórico, a solução desta questão refere-se atualmente a qual foi a grande obra brasileira que foi feita recentemente para resolver a questão da falta d'água no Nordeste semiárido, pessoal. Letra A. Canalização e perenização dos rios Jaguaribe e Parnaíba? Não se mexeram nesses 2 rios. Letra B. Criação de grandes represas nos rios temporários da região? Como é que eu vou criar grande represa nos rios temporários, que são rios que não têm água o ano todo? Vai ser perca de dinheiro, né, pessoal? Letra D. Perfuração e multiplicação de poços artesianos pela zona semiárida? Não. Certo? Existem estudos que a região
dessa parte do Nordeste brasileiro tem um grande potencial no caso dos aquíferos, mas que não é tanto aproveitado assim. Letra E, irrigação das várzeas criadas pelo curso do Rio São Francisco? Não, pessoal, várzeas criadas pode eliminar. Letra C, transposição das águas do Rio São Francisco para outras áreas do semiárido. Claro, foi feita a transposição para outras áreas onde tem um clima semiárido, com escassez de água. Letra C está correta. Algumas referências que nós utilizamos na produção desse material. Aqui, um agradecimento especial à CEMED, de Paços do Lumiar, que são grande parceira nesse projeto. A TV Alternativa também, meu muito obrigado. Pessoal, continue nos estudos, se fortaleçam nesse período e até a próxima.